Olá, eu me chamo Bruna Hoffman, estou aqui com essa nutricionista maravilhosa, Bruna também, e Catarina, que está nos acompanhando. No buchinho. Em Tá breve fazendo- estará no colinho, Tá né? fazendo a vistoria, né? Pra tá tudo ok. Ela que vai dar o feedback aí de tudo. Muito bom, Bruna. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um assunto muito importante: a rotina bagunçada e o impacto na nutrição e na saúde mental. Vou começar escutando aqui da Bruna, profissional da nutrição. Bruna, rotina bagunçada e nutrição. Tem maço, né? E aí? Dá pra gente falar muito sobre isso, hein, Bruna? Vamos chamar de Hoffman, porque é Bruna e Bruna, né? Então, é um assunto, assim, que dá pra gente tratar muitas vertentes, dos aspectos comportamentais, principalmente. A gente estava conversando sobre Sobre isso, isso viu, agora há gente? Nos pouco. bastidores, sobre a minha bagunça, do meu TDAH e o quanto isso impacta na dificuldade de seguir uma nutrição adequada. Sabe né? que eu falo muito assim para os pacientes, Bruna? É que quando a gente chega na nossa casa, que nossa casa tá fora do lugar, você já entra e diz, poxa, eu tô exausta. Meu Deus, você tá copo em cima da mesa, toalha em cima da cama. Desesperador. Né? Quem tem animal, tá aí aquela casa toda suja, às vezes você tem um animal que fez um xixizinho, um cocôzinho, você já entra assim, cansada do trabalho, e diz, meu Deus do céu, eu ainda tenho que fazer um jantar. E tenho que limpar tudo isso, organizar tudo isso. Pensa essa bagunça na cabeça, Muito bom. né? Pensa essa desorganização na cabeça quando Muito ela bom. começa ao acordar. Perfeito. Eu acordei, eu não sei o que, é que eu tenho para comer na minha geladeira, eu não sei se eu vou comer ovo todos os dias, eu não me programei no final de semana, não fiz um planejamento alimentar, eu não fiz umas compras básicas da semana, né? De comprar uma fruta diferente, 2 frutas diferentes, e deixar ali já cortadinha. Aí o que vai acontecer com isso? Vou dar o meu exemplo de muitas vezes, que eu tenho certeza que é o exemplo de muitas pessoas. Aí você tá cansado, não sabe o que tem, tá uma bagunça, o que a gente vai? iFood. Primeira coisa é o que tiver mais fácil. Ou o que tiver mais fácil. Se tiver um pão Vai com puro queijo mesmo. e manteiga, é aquele velho misto que é saboroso, todo mundo ama. E eu não estou aqui dizendo que é bom, que é saudável, que é ruim. Eu tô falando de frequência, de constância, tá, gente? Isso é importante. Perfeito. Então, vai lá, se permite e come o que tiver. O que tiver mais fácil. Inclusive o feijão, o arroz do jantar, do almoço, né? Ele vai usar ali, vai se estender para um jantar. E às vezes a gente não se importa muito em variação, a gente não se importa muito em ter planejamento para evitar a redução de danos, Perfeito. que são coisas que caem totalmente nessa rotina e nessa bagunça alimentar, né? Então eu uso muito esse exemplo de casa desorganizada para alimentação desorganizada. Gostei muito. Quando a gente tem uma marmitinha pronta, tá lá, tá congelada, tá pronta. Meu trabalho por enquanto que eu tomo um banho, eu boto no micro-ondas e ali mesmo minha marmitinha do jantar já tá pronta. Né? Quando eu tenho ali, crio o hábito, né? Crio uma rotina alimentar. E isso fala muito, Bruna, sobre também a sua relação com os alimentos, tá? Aquela relação de tipo, eu não como isso, mas eu como, mas eu não compro. Perfeito. E essa organização, Bruna, não necessariamente ela precisa ser diária, né? Não. Não precisa ser esse trabalho. Todo dia eu tenho que pensar. Na verdade, se você tirar uma vez por semana... A gente não tem tempo para isso mais, Hoffman. Não tem. A gente não tem tempo. A vida da mulher moderna, tô falando de mulher porque eu sou mulher. Mas é vários que organiza isso. As psicólogas falam muito isso, os psiquiatras, né? Que é muitas bandejinhas pra gente equilibrar. Filho, é casa, é menino, é compra, é relacionamento, é aniversário de fulaninho, né? É datas comemorativas pra gente planejar. Enfim, não dá pra gente ter hoje, né, consideravelmente uma alimentação 1000%, 100%. Por isso que eu falo com minhas pacientes, gente, nada de se cobrar 100%. Muito bom, hein? Tá? Rede social, gente que tem 15 empregados em casa. Ninguém é Virgínia Fonseca. Eu não queria falar. Vamos falar nome, gente. Né? Vamos dar nome. Tem que seguir pessoas que têm a realidade parecida com a nossa, né? Quando a gente fala em trabalhar individualidade, quando a gente fala aqui no consultório, aqui, eu falo muito sobre isso, Hoffman, de a gente trabalhar a sua individualidade, trabalhar os seus principais gaps, os seus principais gatilhos, entender sua rotina de casa. Você come em casa, come no trabalho? Como é? Que hora você chega em casa? Que hora você sai de casa? Né? E a sua comparação tem que ser com você mesma. Perfeito. Porque a gente estava conversando sobre isso. Trouxe para a Bruna algumas coisas da minha rotina alimentar, por exemplo, que não estão legais, mas que já melhoraram muito. Muito. Então, ou seja, isso é um processo. Às vezes a gente quer chegar a um lugar que é inatingível nesse momento, para a nossa realidade. Então vai o quê? Devagar, transformando rotina
Inconstância também. Para isso ser constante. Constância. Era exatamente o que eu ia falar. Porque assim, é muito simples e muito fácil eu ir para o nutricionista e dizer assim, amanhã eu vou receber meu plano alimentar, eu vou receber as minhas orientações, eu vou entregar na mão de uma pessoa, ela vai fazer tudo e eu só vou executar. Ainda é fácil, mas aí se você não tiver a constância de executar aquilo que vai ser feito, entregue na sua mão, não vai viver pro resto da vida disso. Você vai ficar 2 meses, 1 mês, aí aquela pessoa diz, mas eu sou procrastinadora, eu começo e paro. Bruna, é 1 mês, 2, aí eu vou e paro, não consigo. Por quê? Porque ela não fez disso um hábito, ela não tá mudando o comportamento, ela entrou num método, num bloco de que eu tenho uma meta de perder X peso ou melhorar X coisas, e essa meta é 2 meses. Eu vou me dedicar 2 meses. Massa, até esse ponto aí a gente entende. Mas e depois dos 2 meses? Por isso que também a gente conversava aqui nos bastidores, gente, sobre a dificuldade, eu falo por experiência, né? Da manutenção do peso após perder. Que é essa constância que vai fazer com que a gente mantenha aquilo que já perdeu. E aí onde está a mudança da rotina como algo necessário. Isso. Porque eu não vou ter novos resultados com as atitudes velhas, não né? vai. Não vai ter novos resultados e fazer o que foi feito, a mesma coisa, não vai trazer o mesmo resultado, né? Nosso corpo, ele é muito inteligente, gente. A gente inicia um processo de emagrecimento com X calorias, perde peso, daqui a pouco a gente tem que mexer nisso. Eu tô falando de calorias, fora que a gente tá falando de bioquímica, de fisiologia. Tudo isso é um compilado de tudo que a gente tem que água. De água. A gente tem que estar avaliando tudo. Então, veja, se eu fizer as mesmas coisas todas as vezes, eu vou ter resultados? Possivelmente você vai, mas eles não vão ser duradouros. Perfeito. Então, a gente tem que pensar o quê? Eu sempre falo para meus pacientes também isso. Tome decisões e escolhas alimentares, atividade física, alimentar, rotina social, que é para o resto da sua vida. Por exemplo, eu vou fazer marmita o resto da minha vida. E quando eu falo resto da minha vida, eu tô falando 60 anos, gente, 70 anos, 80 anos. É sustentável você passar a vida inteira com uma pessoa fazendo marmita para você? Se a resposta for sim, massa. Vida que segue. Vida que segue. Agora, se a resposta for, eu não aguento pagar a marmita, ou então, tipo, eu não aguento comer marmita congelada. Por que você vai iniciar com essa estratégia? Muito bom. Ela não vai ser funcional, Bruna. Ela não vai ser funcional. Então, não adianta você iniciar uma coisa porque fulaninho fez e deu certo. Você tem que olhar para a sua realidade. Marmita dá certo? Isso é muito comum também quando se refere a exercício físico, né? Muitas pessoas falam, não, eu vou entrar na academia. E a pessoa odeia. Não adianta. A gente sabe que o ganho de massa magra, o ganho de músculo é importante, é melhor para a questão de prevenção de demência, para uma longevidade. Tá, mas se a pessoa não suporta de jeito nenhum, ela vai fazer 3 meses e olhe lá. E se fizer? Aí paga o combo de 6 meses, a academia ganha e você não ganha nada. Só raiva, e procrastinação e frustração. Por isso, de novo, eu começo e não termino. E aí a gente entra num ciclo, que, né, falando já parte um pouco da saúde mental, que aí você pode falar até com propriedade, claro. A gente entra naquele ciclo de sabotagem, a gente entra num ciclo de frustração, a gente entra num ciclo de não consigo, eu sou incapaz. E aí, se a gente pega um paciente que já tem um declínio, né, para um quadro, digamos assim, de depressão, de ansiedade, isso só potencializa. Por isso que eu falo para vocês aqui no consultório, gente, até o tipo de dieta que você faz pode influenciar na sua saúde mental. A gente não está falando dos aspectos bioquímicos, não, porque isso é interação alimento, nutriente, a gente não está falando disso, não. Eu estou falando de comportamento, de estratégias e crenças. Isso. Né? Então, eu não posso pegar um paciente ansioso e dizer a ele assim, Bruna, você é ansiosa, você tá com um quadro de ansiedade, vamos fazer um jejum intermitente de 12 horas? Aí matou a mulher. Ela vai ficar contando a hora para poder comer. E quando ela abrir essa janela, ela vai querer comer absurdamente. A cabeça dela não tá pronta para isso. Então eu falo muito sobre isso também, Bruna, sobre essa bagunça alimentar, essa desordem alimentar, é reflexo de uma cabecinha, às vezes, que não está pronta para iniciar um processo de emagrecimento. Muito bom. Por isso que eu encaminho muito para psiquiatra, para o psicólogo fazer uma avaliação, porque a gente adentra nesses aspectos comportamentais e emocionais, mas de forma muito rasa, a gente não tem competência para isso, eu enquanto profissional de nutrição. Eu sinalizo, identifico e encaminho. Por quê? Já teve casos aqui no consultório de o paciente chegar
olhar para mim e eu dizer para ele, ó, tô devolvendo sua consulta, você não tá pronto para iniciar um processo de emagrecimento. Muito bom. Porque sua saúde mental não está pronta. O contrário também é verdadeiro. Você que for num médico, que você sair de lá com uma dieta, com plano alimentar, você corra. Porque quem prescreve plano alimentar é o nutricionista, Ai, gente. Vamos falar a verdade, entendeu? E aí eu acho que a gente pode resumir a importância desse tema de rotina bagunçada e impacto na nutrição e saúde mental com, primeiro, faça algo que seja factível para sua rotina, sua realidade. Sua realidade. E aí organize a sua rotina dentro da sua individualidade. A hora que você acorda, a hora que você dorme, se você tem filho para levar para a escola, se de noite em casa, como é a sua função em noite em casa. Tenta fazer um mapeamento 24 horas do seu dia. Muito bom. E dentro desse mapeamento de 24 horas, as inserções alimentares que são possíveis. Porque a gente sabe que a verdade é, o que muitas vezes é bom para essa Bruna pode não ser bom para essa Bruna, porque não cabe na rotina dela ou vice-versa. O verdadeiro, o pau que dá em Chico não vai dar em Francisco, viu? Aqui não dá. Normalmente dá, né? Mas aqui não dá. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Um abraço para vocês. Valeu. Ó, tamo juntos.